Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Roberto Amaro, sou educador ambiental da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Florianópolis e hoje vamos abordar um pouquinho mais e conhecer um pouco mais sobre o sistema de compostagem com minhocas, que nós chamamos de vermicompostagem. Primeiramente, você vai ter que adquirir de 3 a 4 caixas. Conforme a sua necessidade, você adquire uma caixa a mais ou uma caixa a menos. Quanto mais resíduo orgânico você produz, você terá então a necessidade de adquirir uma caixa a mais. Nós vamos trabalhar hoje aqui na nossa oficina com 4 caixas. Tá? Essas 4 caixas comportam uma família de até 5 pessoas. Então vamos lá. Inicialmente você terá que adquirir as caixas, certo? Para acomodar então os seus resíduos orgânicos juntamente com as suas minhocas. A primeira caixa nós chamamos de coletora. 80% dos resíduos orgânicos são compostos de água. Então toda a água desse resíduo, ela vai, através da gravidade das furações aqui das 3 caixas superiores, vai parar na caixa coletora. Juntamente com a caixa coletora, você vai ter que adquirir uma torneirinha também, para justamente você fazer a coleta do seu biofertilizante. No caso, então, seria exatamente assim que você vai trabalhar. As 3 caixas superiores, ou as 2, nós chamamos de digestora. É onde acontecerão a decomposição da matéria orgânica, pelas minhocas. Então, no momento que você adquirir as 4 caixas, você fará uma furação para colocar a sua torneira. As 3 caixas superiores digestoras, você terá que fazer algumas furações. Para que servem essas furações? Nós aconselhamos entre 5 e 8 milímetros essas furações. É aqui onde vão transitar todas as suas minhocas vermelhas, que é quem farão a decomposição da matéria orgânica. Então, a caixa coletora, a torneirinha, as 2 ou 3 caixas superiores, as digestoras, você terá que fazer então furações. Feito isso, você já pode acomodar o seu minhocário em uma parte sombreada da sua casa, no máximo meio sol. Por quê? Se pegar sol com muita incidência, o sistema vai aquecer e aquecendo pode acabar matando as suas minhocas. Então a gente aconselha sempre um local sombreado, principalmente no verão, que é onde a incidência de sol acaba aquecendo com mais facilidade, e aí você já começa a utilizar o seu minhocário. Vamos iniciar então como trabalhar com o seu minhocário. Primeira parte, localizado o ambiente que você vai trabalhar, você empilha as 4 caixas, a caixa coletora na parte inferior, as caixas digestora na superior. E na última caixa, uma tampa, porque a intenção é não deixar o resíduo exposto. Além disso, vai acabar afastando insetos, né, que podem atrapalhar o seu sistema. E também auxilia na questão do odor. Então, provavelmente, se você manuseando o seu minhocário de forma correta, você pode ter até embaixo da sua pia que não vai ter odor nenhum. Então, para quem não mora em casa e não tem onde dispor, você pode botar até mesmo dentro do seu apartamento. Não dá odor nenhum. Feito isso, vamos iniciar a próxima etapa. Você vai adquirir as minhocas vermelhas californianas. Qual é a diferença da minhoca vermelha californiana para a minhoca convencional? Ou a minhoca nativa, né? A minhoca africana. A minhoca vermelha californiana, ela começa a fazer a decomposição do alimento in natura. Eu não preciso ter o alimento praticamente decomposto para elas começarem a fazer a decomposição. Então, isso acelera o processo de decomposição da matéria orgânica. No caso da minhoca nativa, esse alimento tem que estar praticamente decomposto para ela conseguir já fazer alimentação. Então a gente aconselha você sempre trabalhar num sistema de vermicompostagem com minhocários com a minhoca vermelha californiana. Para iniciar o sistema, aconselhamos entre 500 e 1000 minhocas. Isso vai facilitar e acelerar o processo de decomposição. Feito isso, você vai pegar a sua minhoca vermelha junto com um pouco do próprio composto, que provavelmente ela já vai vir com a minhoca, e você acomoda um pouco na lateral, ou até mesmo sobre toda a parte de baixo. Aconselhamos também você trabalhar um pouco com palha antes de colocar a sua minhoca, como fosse uma espécie de cama. E isso também facilita que a furação que você fez não vai entupir com tanta facilidade. Então, vamos recapitular. Primeira parte, você empilhou as caixas já com a furação e a torneira. Você vai pegar a caixa superior, forrar com um pouco de matéria vegetal seca, palha, folhas secas. E aí sim você adentra suas minhocas com o composto. Você tampa o sistema e ele está praticamente pronto para iniciar. Feito isso, a próxima etapa é você já começar a trabalhar com os resíduos orgânicos. Nós aconselhamos também que você tenha um baldinho completamente vedado, com tampa. Nós dizemos que a compostagem ela inicia na pia da nossa casa,
Porque no momento que você for separar os seus resíduos entre frações, resíduo reciclável seco, rejeito, que não tem jeito, deve ir para o aterro sanitário, e o resíduo orgânico, trabalhando com essas frações, você consegue então fazer o manejo melhor do seu minhocário. Então, um baldinho separado do lado da pia, completamente vedado, eu posso colocar os meus resíduos orgânicos, resto de fruta, cascas de fruta, de verduras, sementes, tá? Até mesmo guardanapos, sem muita gordura, você também pode colocar no seu baldinho. No dia a dia você vai acumulando o seu resíduo, aí sim você pode iniciar então o seu kit de minhocário. Feito isso, guardou, já tem resíduo orgânico, não vou mandar para o aterro sanitário, posso dispor então dentro do meu minhocário. Abro a tampa, certo? Também abro o baldinho e vou dispor dos resíduos orgânicos que eu tenho no meu baldinho. Vou colocando o resíduo orgânico, terminei meu baldinho. Feito isso, o que eu faço agora então? Eu preciso de uma parte muito importante da compostagem, não só das compostagens termofílicas, mas também do minhocário, é a matéria vegetal seca. Por isso que é sempre bom você dispor de um pouco de palha, de grama seca. Qual a necessidade, Roberto, da função dessa matéria vegetal seca? Essa matéria vegetal seca, ela serve para que o resíduo orgânico não fique exposto. E essa matéria vegetal seca, ela justamente vai auxiliar que não dê mau cheiro no seu sistema e também na sua casa, né? Então, você dispõe o seu resíduo orgânico no minhocário. A próxima etapa é pegar um pouco de matéria vegetal seca e tampar completamente o seu resíduo. Roberto, qual é o momento de eu saber se já está bom de matéria vegetal seca? Se eu estou visualizando o resíduo, significa que tem pouca matéria vegetal seca. Então eu tenho que completar mais até tampar completamente o meu resíduo orgânico. Opa, não estou visualizando nenhum tipo de resíduo orgânico. Fechou. Já é o mais que o suficiente de matéria vegetal seca. Qual a próxima etapa? Eu fecho o meu sistema e ele já pode ficar ali acomodado, esperando as minhocas fazerem o seu trabalho e fazerem a decomposição da matéria orgânica, e o humus será um adubo de excelente qualidade. Feito isso, próxima etapa. Num próximo dia ou no dia seguinte, daqui a 2, 3 dias, isso vai conforme a sua produção de resíduos orgânicos. Próxima etapa então, eu abro a minha caixa, pego o meu baldinho cheio de um dia posterior e eu tiro aquele excesso de matéria vegetal seca que estava tampando os resíduos orgânicos e coloco ao lado. Colocando ao lado, eu já posso fazer uma nova recarga de resíduo orgânico. E aquela matéria vegetal seca que eu empurrei ao lado, eu volto e tampo novamente todo o meu resíduo orgânico. Simples. Você vai fazer esse processo de colocar o resíduo orgânico e colocar a matéria vegetal seca até que o seu minhocário, a sua caixa superior, esteja completamente cheia. Quando eu digo cheia, é que esteja até aqui nessa linha, certo? Muito próximo, 1 dedo, 2 dedos da extremidade da caixa. Fiz esse processo, enchi a primeira caixa, agora a gente vai para uma parte muito importante. Qual que é? Eu não tenho mais espaço para colocar nessa caixa superior. O que eu vou fazer? Essa caixa superior, ela vai lá próximo, acima, tá? Para ser mais exato, da caixa coletora. Coloquei a caixa cheia em cima da caixa coletora, eu inicio com uma nova caixa. E como eu inicio essa nova caixa? Eu aconselho você fazer novamente aquela cama de matéria vegetal seca, certo? Uma caixa. E pegar um pouco da minhoca e até mesmo com um resíduo dessa caixa que você preencheu. Pega um pouco já para abastecer então essa caixa. Feito isso, eu já estou com uma caixa pronta para você reiniciar com uma nova carga de resíduo orgânico. Então, lembrando, caixa cheia, caixa vazia e essa caixa aqui é a nova que eu vou trabalhar. Faça aquele mesmo processo que eu venho dizendo aqui na nossa oficina e faço uma nova carga de alimento. Assim como na caixa de baixo, quando eu completar a caixa superior, eu desço ela, porque eu já não vou ter mais espaço também para trabalhar com o meu resíduo orgânico. Boto ela abaixo e venho com a última caixa vazia. Então lembrando, caixa coletora, caixa digestora cheia e a última vazia. Aqui eu faço o mesmo esquema como a gente tem feito. Coloco um pouco de matéria vegetal seca para fazer uma cama,
e posso pegar um pouco das minhocas e juntamente com um pouco de resíduo das caixas de baixo e coloco na caixa superior. Agora, com a nossa última caixa, eu venho fazendo uma nova recarga com o baldinho, abro o baldinho, faço uma nova recarga com resíduo orgânico, boto matéria vegetal seca para tampar, não deixar exposto, faço esse mesmo processo até chegar na parte superior aqui da caixa, na extremidade da caixa. Quando eu encheu então as 3 caixas, o que eu faço agora, Roberto? Compro uma nova caixa? Não. Quando você encher a última caixa vazia, aquela primeira caixa que você encheu provavelmente já estará com a sua matéria orgânica já completamente decomposta. O que aconselhamos então? Você vá até aquela primeira caixa que você encheu, verifique se ainda há alimentos. Se não há alimentos, o alimento estiver completamente decomposto, você já pode então retirar o seu adubo, certo? Para você trabalhar nos seus canteiros, fazer um canteirinho com temperos, uma horta, adubar as suas flores, isso fica a critério seu. Então você vai pegar essa primeira caixa que você encheu, vai deixar exposto ao sol durante 1 hora. A incidência de luz, ela vai acabar entrando na sua caixa. As minhocas, por ser sensíveis à luz, elas vão até o fundo dessa caixa. E no momento então que você começa a ver que não há mais minhoca na parte superior, você começa já a tirar o seu adubo pronto. Esse adubo pronto, você pega ele e deixa exposto 24 horas, para perder um pouco de acidez, dar uma melhor oxigenada, certo? Roberto, eu preciso tirar completamente o adubo que está aqui? Não. Quando você estiver com aproximadamente 2 dedos de composto, é onde as minhocas também estarão, algumas poucas minhocas que estarão aqui, já que a maioria estará nas caixas superiores, que é onde terá mais comida, você então terá uma cama pronta para reiniciar aquela alimentação, certo? Então, retirei todo o meu adubo, deixei apenas 2 dedos de composto, eu já posso voltar a utilizá-la com os meus resíduos orgânicos. Desço as caixas que estavam na camada de cima e a caixa que eu tirei o meu adubo pronto, o meu composto sólido pronto, eu volto já com ela pronta para receber novas cargas. Então esse é o processo. Você enche as 3 caixas ou 2, né, conforme a sua necessidade, e quando você estiver com as 3 cheias, aquela última caixa, aquela primeira caixa que você encheu, você deixa exposto ao sol durante 1 hora, as minhocas vão descer a camada inferior, você começa a retirar o seu adubo e volta com ela na camada superior. Esse é o passo a passo, né, de fazer o manejo do seu minhocário. É como fosse uma escada, né? Você trabalha com a caixa superior, quando ela estiver cheia, ela volta lá para o início do processo, junto à caixa que recebe o resíduo, o biofertilizante, aliás. Roberto, então como eu coleto o meu biofertilizante líquido? É simples, a gente sempre aconselha você ter o seu minhocário em alguma coisa que eleve ele. Aqui no caso eu estou usando 2 troncos de árvore para elevar ele, mas você pode utilizar lajota, tijolo, pallet. Por que a gente indica isso? Para que você consiga ter ângulo para coletar o seu biofertilizante líquido. Quando ele está mais fácil de receber o ângulo, eu não preciso ter tanto trabalho para receber o meu biofertilizante líquido. O biofertilizante líquido, ele não pode ser utilizado da forma como você coleta. Ele tem uma diluição de 1 para 10. A cada 100 ml do biofertilizante, você produz 1 litro de biofertilizante diluído. Então, você deve diluir. Essa garrafinha aqui eu tenho 500 ml de biofertilizante líquido da minhoca, eu consigo fazer 5 litros de biofertilizante diluído. Nós indicamos que seja utilizado apenas 1 vez por semana, tá? Porque por mais que esteja diluído, ele ainda contém um pouco de acidez. E 1 vez por semana já é necessário para você adubar as suas plantas. Próximo passo. O composto, depois exposto 24 horas ao tempo, ao sol e oxigenando, você pode utilizá-lo também, da mesma forma como um adubo que você compra numa agropecuária. Você pega esse adubo, esse composto que você retirou do minhocário, mistura com 50% de terra, de barro, e você também já pode utilizá-lo no seu canteiro, no seu jardim, na sua horta. Outra parte muito importante, pessoal, é saber o que pode ser colocado dentro do minhocário. Nem todo tipo de alimento as minhocas toleram.
Então o que nós aconselhamos que pode ir dentro do seu minhocário é frutas e vegetais, grãos, sementes, casca de ovo é muito bom porque ele equilibra a acidez do seu composto. Borra e filtro de café também aconselhamos. Então, aconselhamos também que você corte o filtro de café, não coloque ele inteiro. Assim como o nosso sistema digestivo, quanto menor as partículas de alimento do resíduo orgânico, mais fácil a decomposição. Então, todo tipo de alimento que você adentrar no seu kit de minhocário, você corte ele, não coloque inteiro. Não precisa triturar, por exemplo, no liquidificador, mas você deve cortar em pequenos pedaços para colocar no seu minhocário. Chá e erva de chimarrão também, não em excesso, mas também você pode colocar erva de chimarrão. Papel toalha, papel de pão, guardanapo de papel, desde que não tenha muita gordura, aquele guardanapo que você escorre a fritura não pode, porque o óleo ele cria uma película protetora no alimento e isso acaba dificultando o acesso, né, da minhoca ao resíduo orgânico. Resto de comida com muito tempero, com muito sal, com muita pimenta também não é aconselhado. O que não pode, então, dentro de um kit de um minhocário, da vermicompostagem. Carnes, proteínas animal de modo geral, não pode dentro de um minhocário. Condimentos fortes, com muito sal, muita pimenta, como eu falei anteriormente. Líquidos também em excesso não deve ser disposto no seu minhocário. Laticínios, óleos, gordura, papel higiênico usado também não pode entrar no kit, assim como fezes de animais. Então, você seguindo esse passo a passo, como eu expliquei para você, fazendo o manejo correto, trocando as caixas, não revirando com excesso o seu resíduo orgânico para acabar machucando as minhocas. Então você, seguindo esse passo a passo e sabendo o que pode e não pode entrar num kit de minhocário, no seu kit de vermicompostagem, você vai ter sempre um composto rico para utilizar nas suas plantas, assim como também o biofertilizante líquido. Além disso, é muito importante a gente ressaltar que todo o resíduo orgânico que você está dispondo dentro do seu minhocário, esse resíduo deixará de ir ao aterro sanitário. Isso é um ganho ambiental muito importante, que a gente economiza com logística, com pessoal na rua, os garis trabalhando na rua, coletando o seu resíduo, certo? Então, esse é um ganho muito importante. Nós temos o ganho ambiental de desvio do aterro sanitário, né? E um ganho também econômico através da logística, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Esse foi um curso bem rápido e bem sutil para a gente trabalhar e conhecer um pouco mais sobre o sistema de compostagem, de vermicompostagem. E aguardo vocês até uma próxima oficina. Até lá!